Sejam bem-vindos ao Jura Agências, o nosso podcast para falar de assuntos jurídicos relacionados a agências de marketing e negócios digitais. E hoje nós estamos aqui com o Diego Bicudo, que é um dinossauro desse mercado. Chegou aqui quando tudo era mato. Diego, é um prazer falar com você. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, fala um pouquinho da sua trajetória, de como que você chegou nesse momento do hoje. Meu Deus do céu, estou bem feliz de estar aqui nessa estreia. Vamos começar com o pé direito, afinal, no final dos anos 90 não existia isso não, viu? Você que está chegando aí agora com esse clima de podcast, com esses conteúdos, com essa conversa, né, agradável que a gente pode fazer e contar um pouco. Naquele tempo não existia nada disso não. O máximo que a gente conseguia era um microfone preso na mesa e colocar o nosso nickname, viu, meu filho? Você que tá aí achando que a gente usava o nosso nome, não era Diego Bicudo, não. Lá era Didi, sabia? E não era Didi dos Trapalhões, não, apesar da minha idade aí. Mas olha, a internet, ela é uma virada de vida que, na minha vida, ela tá quase completando 30 anos. Então essa brincadeira de dinossauro aí, meu pai trabalhava lá na Sercontel, é pioneira de Londrina. Eu sou Diego Bicudo, sou pé vermelho. De onde eu sou VIP, sabia, mano? Eu vim do interior do Paraná. Lá a gente costuma dizer que o nosso pé fica bem vermelho, né? É assim que a gente se organiza. E o pai trouxe a internet num pacotinho de disquete assim, cheio, né, de oportunidades, e eu lembro de ter criado um e-mail. Olha, meu primeiro e-mail fazendo 30 anos já de vida. Mas o problema é que ninguém mandava e-mail pra gente, viu? A gente tinha um e-mail, mas ninguém para enviar nenhuma mensagem, recebia mensagem em inglês, porque o spam já acontecia desde aquele tempo já. Parece que o spam nasceu com a internet, com o digital. E aí nós tínhamos lá também oportunidades de receber aquilo que ficou um pouco de mistério, porque eu lembro de ter recebido, Wander, uma mensagem de ganhe dinheiro sem sair de casa. Isso só foi fazer sentido para mim muito tempo depois. Legal. E aí, com essa coisa de internet, o que será que a gente pode fazer com a internet? E fazer, que eu digo, é fazer aqui, ó, a bufunfa, fazer faturar. Eu podia ter feito outras coisas da minha vida, viu? Mas, quiçá, há um pouco mais aí de 20 anos, iniciava a minha jornada, iniciava a Internet Company, que é uma agência hoje focada em marketing musical, mas que começou com um propósito de levar as empresas como a sua, viu? Você que não está no digital, está esperando o quê, né? Nós já estamos fazendo aqui bodas de prata, né, há tanto tempo no digital, e esses negócios independentes do tamanho, nós começamos lá atrás, juntamos os sócios com esse negócio de sociedade, não é fácil não, viu? Eu não sei se mudou, mas naquele tempo você juntava uma, duas pessoas, três pessoas, cada uma tinha uma habilidade, cada uma tinha, né, uma competência. E aí a gente tinha que ir atrás de uma papelada, viu, meu filho? Agora eu passo essa bola aí, porque, rapaz do céu, não é fácil não, hein? Essa papelada mudou nos tempos atuais ou é igual antigamente quando eu comecei? Não, é igual, é igual. Hoje nós temos uma questão relacionada à sociedade que é muito legal entender. O problema hoje do mercado, né, Diego? Não só hoje, mas do mercado brasileiro como um todo, é que um mercado que ainda não se enxerga profissional. As pessoas não entenderam que esse mercado de agências é um mercado como qualquer um outro, que as empresas são empresas. A gente não está falando aí de qualquer tipo de organização. Então é muito normal você ver a sociedade de boca, sabe? Ah, não, vem aqui, a gente monta, a gente faz. Só que se não tá no papel, uma hora dá problema. Quando a gente fala de sociedade, principalmente, é essencial que tenha um contrato social, um acordo de sócios bem definido, mas que principalmente tenha a profissionalização da atividade. Entender que uma agência é uma empresa é essencial. E a gente vai fazer um arco histórico aí, eu quero ouvir um
pouquinho da sua história, mas já pulando aqui para os dias de hoje, o mercado mudou muito e o mercado exige esse profissionalismo. Hoje você lida com riscos que talvez há 30 anos atrás você não lidava. A legislação evoluiu, muita coisa mudou, então precisa ter essa seriedade. Mas a legislação que vai reger a parte societária continua a mesma desde lá de trás. Viu? A grande questão aqui mesmo é só as pessoas terem essa consciência dessa necessidade. Mas aí chegou na internet, igual você falou pra gente, o que veio depois? De onde saiu essa de vou trabalhar com isso aqui é o que eu quero pra minha vida? Olha, essa coisa de internet, de negócio de sociedade que você comenta, às vezes é muito perto da casa da gente. Às vezes, viu, meu filho? Você que mora aí num prédio, você que de repente tem uma vizinhança, você que de repente não sai mais de casa, pode ter um futuro sócio do teu negócio aí pertinho. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Nós participávamos ali de grupos da igreja e coisas comuns dentro da comunidade. Aí fui convidado, né, por um dos sócios ali para poder compor esse time. E o legal na sociedade é que cada um deve ter uma habilidade, cada um deve ter uma maneira de contribuir para o negócio. E a minha contribuição era uma contribuição mais visual. Eu sempre tive um apego mais visual, tanto que a minha formação depois foi em artes visuais. Depois eu comecei a lecionar também nos cursos de artes visuais e marketing e propaganda. Então, esse tipo de habilidade que você distribui, você começa a organizar numa sociedade, faz com que a coragem de dar o passo adiante. E aí tudo começa de uma forma de investimento, né? Esse investimento, o quanto cada um precisa tirar do bolso. Então, é preciso tirar do bolso. Às vezes já começa emprestando alguma coisa, sabe-se lá quanto que vai devolver, viu? Porque não é fácil devolver, não. E essa planilha de investimento, ela começa a ser construída até você entender que o propósito, talvez, de um negócio é você resolver problemas. Então, nós tínhamos que ir atrás de problemas para, de repente, proporcionar alguma experiência para aquelas empresas, para aqueles negócios que pudessem nos escolher, que pudessem nos oferecer. Eu tenho uma história curiosa aqui. Nós mudamos até o nosso figurino, viu? Na época a gente colocava ali camisa por dentro, né? Uma camisa mais social, aquelas pastinhas de couro. Mandamos imprimir uns panfletos, umas coisas assim com um combo. Olha, se você, a sua empresa adquirir o pacote 1, você vai levar isso, isso e aquilo. Se a sua empresa adquirir o pacote 2, né, aquilo, outro. No pacote 3 você tem tudo isso e mais, né? Olha, você começa talvez a trabalhar diretamente naquilo que é a dor maior, que é o preço, mas de repente a gente não estava nem ouvindo ainda as empresas, a gente não estava percebendo de repente quais eram os problemas de verdade, aquilo que cada uma delas podia ter de necessidade para contratar o nosso trabalho. Então acho que talvez aí foi a grande virada. Nós tínhamos impresso uns 5.000 panfletos, viu, Wander? Assim, para a gente poder utilizar no nosso material de divulgação. Nós íamos para o semáforo, né? Íamos ali na JK com a Higienópolis, naquela rotatória bonita lá em Londrina. Então, só que nós percebemos que de repente, será que era por ali? Será que de repente empresas perto do negócio da gente, olha para você ver como hoje funciona a geolocalização, né? Hoje é uma tendência, é uma coisa que, né, não volta mais, e foi de onde nós fizemos talvez o nosso ponto de partida. Puxa, se a nossa empresa está localizada aqui, se o nosso negócio está localizado aqui, será que a gente consegue fazer um entorno? Será que a gente consegue, de repente, impactar as empresas do bairro que nós moramos, da região que nós moramos? E, quiçá, nós começamos, né, provocando o time da cidade. Né, o Londrina jogava a Série B, nós fomos atrás, passamos a atender o time da cidade, fizemos o Legal. site do Londrina Esporte Clube, passamos a fazer sites de jogadores de futebol também, ali do Clube Formador do PSTC, passamos pelo Dagoberto, pelo Jadson, pelo Fernandinho, chegamos no Kleberson, e aí é curioso, naquela época, no começo da nossa jornada, o Kleberson foi convocado para a seleção brasileira e ele foi pentacampeão mundial. Então, ó, respeita o Diego Bicudo aí, que
né? A gente começou lá fazendo site de jogador de futebol e o mais famoso deles, o nosso querido Cleverson 15, né? Que foi pentacampeão do mundo. Sim. Então, essa mistura de problema, solução, mas tudo de uma forma também muito preparada, muito documentada. Era importante ter a clareza naquele atendimento do que nós iríamos fazer. E não é um processo de ajudar. A gente tem até uma história boa, né? Falou assim: você vai ajudar a nossa empresa. Falou: não, você não vai ajudar a nossa empresa, disse um dos contratantes naquele começo de jornada. Falou: você vai resolver os problemas. Você vai resolver tudo aquilo que está no nosso contrato aqui. Então é importante essa clareza, essa definição. E às vezes a gente acaba levando meio, né, de qualquer jeito a documentação. E isso é um perigo, viu? Você que está aí com a documentação, né, levando nas coxas, né, com preguiça de trazer tintim por tintim tudo aquilo que foi combinado, mas ó, o combinado não fica caro, não é? Ou vai É. ficar muito caro se der dor de cabeça. E, Diego, eu posso te falar isso com muita tranquilidade, viu? Quando a gente fala desse caminho de profissionalização, o mercado hoje exige isso. Hoje todo mundo tem noção da necessidade de um contrato. Hoje o mercado ele está muito povoado, né? A gente brinca que teve uma explosão do número de agências, de personalidades do digital, e isso fez que o mercado ficasse mais competitivo. E hoje ninguém vai levar a sério um profissional, uma agência que não tem sequer um contrato. E assim, uma coisa que eu digo com muita tranquilidade é o seguinte: está começando agora? É só você e você? Usa um modelinho de contrato, nem que seja o mais básico possível. Se precisar, pega lá da internet. Não é o ideal, não. Modelo de contrato não serve, tá? Tô deixando claro. Modelo de contrato não serve. Por quê? Porque contrato é organismo vivo. Mas se você está começando, começa devagar, busca aquilo, primeiro faz o seu faturamento ali, mas tenha algo para apresentar para o cliente. Só que a partir do momento que você tem um, dois, três clientes, você precisa investir em ter um contrato. E aí eu vou arrumar briga com metade do pessoal de agência, outra metade dos advogados, mas o grande ponto, na minha visão, por que modelo de contrato não resolve, Diego? O contrato é o nascimento do negócio, é ali que certifica o que está feito. Você tocou num ponto que para mim é crucial. Quais as obrigações vão ser feitas? O que vai ser resolvido? Aquilo está no contrato. E aí vamos pegar aí uma agência para dar exemplo, que é full service, faz parte de gestão de mídias sociais, faz parte de design, faz parte de posicionamento e etc. E aí essa agência faz um contrato que tem 500 cláusulas. E aí está escrito ali no contrato dela: se for isso, então aplica-se isso. Se for isso, então aplica. Percebe que se você está tratando de clientes diferentes, situações diferentes, de negociações diferentes, não faz sentido você ter um Frankenstein com muita coisa que nem se aplica naquela relação. Volto a dizer, agência de marketing, negócio digital é empresa. E se é empresa, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aplicou o Código de Defesa do Consumidor, necessariamente tem a questão lá de inverter o ônus da prova, uma coisinha também que a gente chama de hipossuficiência do consumidor, que pega muito, ou seja, o consumidor geralmente não sabe, não tem como se igualar ao fornecedor. Então é obrigação do fornecedor dar uma clareza naquela situação. E aí vem alguém com um modelo de contrato da internet e acha que resolve todos os problemas. Você vê cara que está faturando alto, que tem vários clientes e olha para isso e fala: ah, não, mas eu tenho esse modelo aqui. E aí eu falo que eu vou arrumar briga com os meus amigos advogados, porque não, um advogado que fez para mim esse modelo. Exceto se esse advogado conseguir prever o futuro e esse contrato mudar sozinho de acordo com cada negociação, o modelo de contrato não serve. Não serve porque as relações são complexas. E aí, aqui na W Marks, a gente tem essa visão. Todo contrato do nosso cliente é exclusivo e feito para aquela negociação exclusiva. Então, é legal que você traga essa visão, que muita gente que era visionário já teve essa pegada lá atrás, mas de entender que essa dificuldade ela existe, ela é de mercado, que quem não faz isso não vai sair na frente, né? Aproveitando um outro ponto que você disse aí, eu cheguei a jogar no PSTC, mas meu Deus do céu. Não, calma, não foi minha área, tanto que eu tô aqui advogando.
Mas, cara, é muito legal ver como as coisas se conectam, como a história da internet e do digital se conecta com a história da cidade, a história dos clubes, e é muito legal saber que vocês fizeram parte de tudo isso, né? O Leque em Londrina é uma paixão de todo mundo, então é muito legal saber que isso ocorreu assim. Mas voltando a falar então dessa trajetória, mas hoje eu percebo que você trabalha com marketing musical. E aí, mas você me disse que começou no futebol. Tá, teve uma alteração aí? Como é que isso aconteceu, cara? Cara, isso é uma coisa muito curiosa. E nesse ano eu tô fazendo 18 anos. Eu falo, agora eu tenho maturidade. Agora eu atingi e tal. Agora eu posso dirigir, né, sozinho, sair de casa. É, o problema, ele surge independente do posicionamento que você tenha como negócio, como agência, aquilo que você vai resolver e você vai ampliando um pouco essas oportunidades. E no ano de 2006, eu tive a oportunidade de ter uma experiência com uma dupla sertaneja que se chama Fernando e Sorocaba. Foi a minha primeira experiência na música. Já ouvi muito. Hoje até quem tá acompanhando aí, tu não quer começar, né, meu filho? Você quer estar onde Fernando Sorocaba está agora, né? Mas lá em 2006, né, quando eles tinham formações anteriores, como Marquinhos Sorocaba, depois veio o primeiro Fernando, e depois esse Fernando, que é o Zorzanella agora que faz a parceria com o Sorocaba, o quanto que foi a caminhada para chegar até aqui. Na época ainda do Bala de Prata Produções, que era o primeiro escritório artístico da dupla. Então nós tivemos a oportunidade de iniciar com a música e a primeira dor de cabeça a ser resolvida foi o logotipo, a representação visual. Então, você que tem uma agência, você que pretende ter um tipo de negócio, a representação visual do teu nome é essencial, pois é ela quem, né, vai dizer talvez o posicionamento que você tem, o impacto que você tem para as pessoas que vão consultar e vão ser de fato o seu público-alvo. Você vai trabalhar em que tipo de mercado, qual o nicho dele. E nós tivemos uma transição ali, eu até brinco, né, Wander, de jogador para cantor, né? Mudou só a dor, viu, tá? Às vezes é um cantor solo, às vezes é uma dupla, né? O cantor solo veio depois porque o primeiro artista a fazer parte do escritório Bala de Prata foi o Luan Santana. Então eu comecei com o gurizinho também, com as dores daquele projeto na oportunidade, e uma das coisas que rapidamente resolvi e recomendo até hoje é o site oficial. Né? O site oficial, ele projeta aquela experiência para o artista e a experiência para o negócio. As pessoas vão conhecer você de que maneira? Né? Parece que nós tivemos um período ali de um pouco de perca, talvez, da identidade, onde nós passamos a levar o nosso negócio para as mídias sociais, para um ambiente que não é nosso. Né? Entra lá no meu Instagram. Cara, não é seu o Instagram. O Instagram é uma casa alugada. É um ambiente de outros donos, de outras regras, diretrizes diferentes, né? E a gente, de certa maneira, foi se deixando aquele efeitinho Nutella gostosinho, né? Que o Facebook trouxe, que o Orkut, eu comecei com o Orkut lá, viu? Tô entregando mais aqueles tempos de antigamente, aquelas comunidades, né? Eu não gosto de segunda-feira, né? Eu prefiro calça jeans do que calça de moletom, enfim, essas coisas que de repente movimentavam as pessoas. O negócio como um todo gira em torno de pessoas. Então, se nós não conseguimos conversar com as pessoas, lidar com as pessoas, entender a dor e a solução que nós vamos proporcionar dentro do negócio, nós nunca vamos conseguir levar adiante as empresas, as oportunidades, as agências e nada disso. E assim, nós temos que ter objetivos para seguir com uma certa profundidade, e a música talvez trouxe essa profundidade no meu negócio, porque quando você começa a virar o leme para uma direção em que você começa a nichar, isso de repente pode fazer com que o alcance, né, do seu negócio, do seu posicionamento, daquilo que você vai oferecer, lhe traga um destaque maior, lhe traga uma percepção. Né? Eu cheguei até a brincar com aquela transição
dos institucionais para os musicais, falou assim, escuta, mas e de escola, você não faz mais? Falou, cara, de escola? Falou assim, olha, eu tenho uma ou outra escola aí que eu trato com muito carinho, que eu atendo, que amo de paixão, mas na divulgação você vai encontrar os cantores duplas e bandas, que aí tem a ver com posicionamento, e lá na época nós iniciamos isso com, né, com o site. O site é o nosso nome.com.br. Então, como que as pessoas vão conhecer o nosso negócio? E a partir do site, dos conteúdos pensados, daquilo que, né, a gente vai apresentar do nosso negócio, das funcionalidades que o visitante pode, né, experimentar, nós vamos começar a fazer parte das buscas. Então, assim, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o nome da gente também, com o logotipo é importante, o nosso posicionamento é essencial, mas nós resolvemos o quê? Quais são as dores que as pessoas estão pesquisando nas mídias sociais que vão fazer com que a nossa marca, o nosso negócio seja encontrado? Então, acho que talvez o grande desafio, né, de profissionais, de agências e de todo esse contexto todo, né, de público-alvo, né, transformar o seguidor em fã, né, transformar o seguidor num comprador, né, de um produto, de um específico, nesta conexão, neste equilíbrio entre, né, serviços, produtos, a imagem e aquilo que nós vamos entregar de verdade. E a música foi o meu ponto de partida. E aí nós passamos a lançar músicas, e esse lançamento de músicas fez com que as pessoas conhecessem um pouco mais o nosso trabalho. Daqui a pouco vieram outros projetos. Aí eu tive a felicidade de, talvez assim, atingir o ápice da carreira, porque quando a gente fala de Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, nós passamos por tudo naquela experiência daquele lançamento. Aquele ano, com o incentivo do irmão do Michel, Teófilo, dizer, olha, vamos tentar focar no digital as nossas estratégias, né? Eles gravaram um clipe, fizeram a música, fizeram as dancinhas, né? Os gestos ali que o Michel faz. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. E aí depois você projetar isso e a partir do momento que aquilo começa a ganhar uma certa visibilidade, você acelerar aquilo, você potencializar ainda mais com tráfego pago, com divulgação, com processo criativo, a replicar. Eu lembro de uma oportunidade que a gente fez num material de divulgação para falar, olha, nós temos 30 milhões de visualizações no YouTube, e aí quando nós fomos lançar essa peça na parte da tarde, o vídeo já passava de 50 milhões, e era um Sensacional. negócio maravilhoso, e a gente, assim, cobria todas aquelas campanhas, todo mundo que começava a falar alguma coisa de lançamento, a gente falava de ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego, né? Nós tivemos, assim, um momento muito maravilhoso, e se você acha que, de repente, né, não é muito significativo, talvez ai se eu te pego, é uma das poucas músicas brasileiras acima de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Na música sertaneja é a única ainda acima de 1 bilhão. Então você que nem conhece o Bicudão, viu, meu filho? O Bicudão é dono de 1 bilhão de visualizações aqui também. Claro que não sozinho, mas a gente tem o nosso, né, o nosso dedinho, o nosso marco, né, a oportunidade como um todo. E quando a gente fala de música, imagina o quanto de responsabilidade que tem, porque existem os direitos autorais, existem, né, o direito sobre a obra, sobre os fonogramas, sobre a imagem, né, aquilo que foi para a TV, as oportunidades que o Michel foi garoto propaganda, de comerciais, de outras agências. Aí eu deixei um pouco de lado, viu, meu querido? Porque eu estava aqui no interior do Paraná e essa correria aí eu não sou muito fã mais não, viu? Eu acho que dessa água eu não bebo mais não, dessa correria que tem a vida de agência full service, agência 360. Rapaz, você é doido, né? Eu tenho um pouco mais de calmaria nos tempos mais atuais. Mas, Diego, acho que você trouxe um ponto aí que a gente precisa falar dele, que é falar sobre nicho, né? Sobre um trabalho nichado. É muito natural
que as pessoas entendam e que o mercado evolua para o momento em que as pessoas procurarão serviços específicos. Existem demandas gerais, que aí todo mundo acaba dando um jeito de suprir, mas existem demandas específicas, que se você precisa de alguém com conhecimento e profundidade naquilo, é aquele profissional específico que você vai procurar. Vou dar um exemplo mesmo dentro do que a gente faz hoje pelas agências. Hoje, se você olhar a advocacia como um todo, ela é subnichada, né? Se você pegar um profissional que faz tudo, ele vai ter uma certa dificuldade, porque o direito é muito amplo, tudo é direito. E aí o direito geralmente ele é nichado em direito civil, direito empresarial, direito penal, direito previdenciário, direito trabalhista, e isso é um caminho muito normal dentro do direito. E aí aqui dentro da W Marks a gente fez um movimento contrário, que é o mesmo movimento que você fez lá atrás e com certeza gerou boa parte de todo esse sucesso, que foi o seguinte: nós deixamos de olhar para o direito como algo geral, e a gente começou a olhar como uma solução. Problema de quem que eu vou solucionar? E aí, dentro da W Marks, a gente decidiu, então, nichar nos serviços digitais e nas agências de marketing. Hoje, se você perguntar na W Marks, vocês são especialistas em quê? Nós somos especialistas no nosso cliente. O nicho que a gente atende é exatamente isso, porque você falou também uma outra coisa que faz muito sentido, que é a dor. Eu vivo na pele a dor dos meus clientes das agências. Eu consigo dialogar e transitar com essas agências porque eu sei no dia a dia do que dói. Vou além. Como a gente aplica aqui uma política de compliance, eu sei de dores que essa pessoa vai passar e que talvez ela ainda nem faz sentido. Quando ela saiu lá do urgência para virar uma agência maior e depois na outra transição, quando começa a faturar 50k e depois quando vai faturar 100k, são dores diferentes. E a possibilidade de estar nichado te permite saber essas dores e te permite principalmente ter a solução para elas. Então, quando você fala dessa questão da música, eu vejo isso com muita clareza. Eu vejo que é um mercado totalmente diferente, é um mercado que tem as suas particularidades, da mesma forma que os negócios digitais e as agências de marketing têm também, né? Então, hoje a gente decidiu por esse caminho de nichar, de ser especializado nisso para poder atender com qualidade, com profundidade. Então, eu acho que isso é uma das receitas para o sucesso. Não tem receita de bolo, é muito trabalho, é muita dedicação, é amar o que faz, mas principalmente você ser especialista naquilo que você fala. E esse também é um movimento que vem do mercado, porque daí até depois eu quero que você faça um parênteses sobre isso. O mercado das agências, ele acabou se prostituindo um pouco. Por quê? Porque muita gente ruim veio para um mercado que era muito bom. Olha que você já contou aqui pra gente. Cara, transformou, falou do time da cidade, cara, cantores que todo mundo conhece, todo mundo canta, tá na ponta da língua de todo mundo. Então, trabalhar com marketing é trabalhar a vida das pessoas. Só que chegou muita gente no mercado que só queria ganhar dinheiro sem entregar resultado. E esse mercado ficou um pouquinho apreensivo, esse mercado ficou com o pé atrás. Se você falar com a grande maioria dos empresários hoje, todo mundo já teve uma ou duas experiências ruins por conta de profissionais que não eram tão bons. E aí, como que se diferencia nesse mercado? Com profissionalização. Como que você se diferencia nisso? Sendo específico no que você faz e entregando resultado de verdade. Então, quando você fala de 1 bilhão de visualizações, e assim, é muito engraçado falar contigo. Eu dancei essa música, eu ouvi, eu curti, eu dancei em português, em inglês, em todas as versões que surgiram. Isso foi precursor de como a música funciona hoje, né? Porque hoje é um caminho mais natural, todo mundo fazer a dancinha e lança no TikTok, lança lá no Instagram pra música pegar, mas isso é algo que vocês também fizeram quando ainda não era muito comum. Então, essa é a importância de estar nichado, né? Então, acho que faz muito sentido. Mas e aí, nessa pegada da música, você falou do topo, do Ai Se Eu Te Pego aí, isso trouxe muita experiência, trouxe muita dificuldade, muito aprendizado para essa pegada? Essa época foi muito interessante porque você tem um crescimento que às vezes a gente não está preparado para absorver aquele impacto. Ninguém está preparado para dizer que uma determinada música ela vai extrapolar os 4 cantos do Brasil e quiçá do mundo. Ninguém está preparado para ver o Cristiano Ronaldo, né, dançando a música ao comemorar um gol, o Neymar e outros nomes, né? Aquela mistura de jogador com cantor, para mim, que comecei com cantor, né, foi uma cereja no bolo com um pouco dessa trajetória para quem está
acompanhando e percebeu de onde que nós iniciamos, mas você se posicionar de forma profissional faz com que você também cobre um pouquinho mais, né, as entregas e aquilo que você vai oferecer. Mas o que me ajudou muito foram os anos lecionando, os anos como professor. Então, neste período, eu até brinco que um bom aluno, ele vai ser um bom profissional, não tenha dúvida disso, porque ele precisa talvez dar oportunidade, né? Então, assim, nós perdemos talvez nessa história mais recente aqueles bons alunos que dedicavam mais tempo, mais preparo. Nós estamos vivendo talvez uma época que as pessoas vão adquirindo esses cursos rápidos aí, né? Essas promessas infalíveis, né? De você adquirir um conhecimento, né, a partir de 40 horas de vídeo, a partir de 100 horas de apostila de PDF, e você já está preparado para um mercado que é muito exigente e muito competitivo. E aí nós tivemos assim um pouco de até de descrença dos empresários que tiveram algum tipo de problema ou situação com esses más profissionais, mas alunos, porque nós temos que passar por um período de preparação. Existe uma preparação para poder chegar, né? A gente comentava do Cleverson, imagina a caminhada dele até chegar a uma convocação da seleção brasileira, imagina até chegar a um campeonato mundial, como aconteceu em 2002. Então, existe uma preparação. A caminhada também do Michel, que era, né, um integrante de um grupo chamado Tradição e saiu para uma carreira solo, e aí foi investindo também, né, uma série de tratativas. O gurizinho lá de Campo Grande até o Luan Santana dos tempos, né, mais recentes. Então, existe um preparo, existe uma dedicação, existe um esforço, existe um conjunto de conhecimento que você precisa para seguir adiante. Não é pequenos cortes ou frases de efeito de post-it e de repente naquelas fórmulas do 6 em 7, do 7 em 1. O 7 em 1, o 7 a 1 eu só lembro daquele da Alemanha só, viu, meu querido? Então, assim, essas são situações que, de certa maneira, trouxeram um pouco de frustração, porque no mercado de agências, você tinha o nome de agências de uma forma quase que icônica dentro do mercado. E isso com essa ascensão das fórmulas de lançamento, com esses cursos rápidos, com esse faturamento de matrículas e de vendas, de diferentes nichos. Bastava você ter um conhecimento, você empacota esse conhecimento e você passa a vender esse conhecimento. Tem coisa boa, assim como tem coisas ruins. Mas, de certa maneira, as pessoas deixaram de fazer aquilo que levava um pouco mais de tempo. Nossa, eu preciso de uma solução muito rápida, eu preciso de um conhecimento muito rápido. E esse conhecimento muito rápido não é o suficiente para levar uma solução para uma empresa, um tipo de negócio, porque você ainda está de forma superficial, uma perspectiva rasa diante de uma problemática, diante de um negócio. Aquele mergulho vertical que você pode fazer dentro de um negócio para impactar efetivamente como o marketing deve fazer, como as agências devem fazer, a trazer resultados, isso de certa maneira foi ficando superficial e raso. Então, essa transformação desses negócios digitais, que de certa maneira movimentaram demais, porque você tinha as agências digitais, os donos de agências, no pico da cadeia. Quem não se lembra de um Júlio Ribeiro da Talent, de um Washington Oliveto da W Brasil, né, de tantos outros nomes icônicos do Thompson e seja lá, você tinha, né, dentro dessas pessoas um processo criativo, quase que um controle, uma posse das empresas, das marcas, dos negócios e de repente o mercado deu aquela sacudida, esses profissionais passaram a sair, a montar os seus pequenos nichos e esses nichos dentro dos negócios. Quantas houses nasceram nesse processo?
quantas pessoas que atendiam, agências que atendiam, passaram a ser agências dentro de determinados negócios, de indústrias, né, de grandes empresas. Então, houve uma transformação muito grande e aqueles que passaram a construir os negócios digitais. Eu lembro de uma experiência ao vivo que pude, né, participar daquela experiência com o Érico Rocha. As pessoas que estavam subindo ali, eu nunca tinha ouvido falar dessas pessoas. E no mercado de agência, a gente ouvia falar, porque nós sabíamos quem era o criativo, nós sabíamos quem era o dono da agência, nós sabíamos quem estava envolvido nos resultados que estavam sendo oferecidos para aquelas marcas. E, de repente, o mercado ele passou por uma transformação que não volta mais. Hoje você não tem nomes, você tem negócios, você tem problemas e você tem um aglomerado de pessoas que resolvem aqueles problemas. E esses dias eu até brincava, a pessoa falou assim, ô Diogo, daí eu falei assim, mas meu nome não é Diogo, meu nome é Diego. Ele falou assim, mas não tem problema, mas você resolve, né, isso aqui que eu tava precisando fazer o lançamento de uma música, daí eu fiquei assim e falei, cara, você pode me chamar de Diogo ou de Diego, o importante é que você lembre de mim e que você me escolha na hora de resolver o lançamento, né, do seu projeto, da sua música, independente do tamanho que é o seu negócio. Então, nós tivemos uma virada muito significativa. E quem não acompanhou essa virada, ela se perdeu. E essa virada fez com que, né, talvez os empresários perdessem um pouco o medo, evitassem essas frustrações futuras, buscassem, de repente, né, aqueles que tinham um poder aquisitivo melhor, montar os seus times. Então, quantas empresas hoje, corporações, têm os seus times, as suas agências dentro dos seus próprios negócios para atender o volume de demanda, atender a necessidade dos diferentes canais. De repente, o nosso negócio, a gente antigamente, né, eu pegava o cartão de visita aqui, você tinha o telefone fixo. Cara, o telefone fixo não tem mais meu cartão de visita. O endereço, eu colocava o endereço da matriz, o endereço da filial, o endereço. Cara, a gente não tem mais isso. De repente é uma virada tão grande, né, que o digital trouxe dentro do modelo de negócio, e aí cada modelo de negócio se torna único, se torna diferente. E eu concordo muito quando você, né, expressa isso, que não tem um modelo do quê? Se nós estamos construindo uma nova história. Então eu costumo até brincar, você que, né, chegou por aí e fala assim, puxa, eu não tô do tamanho aí do Luan, não tô do tamanho do Fernando Sorocaba, quiçá o Michel Teló, mas todo mundo começa. E se você, de repente, não procurar uma solução, às vezes, um pouco mais preparada, profissional, disposta, você, de repente, vai estar patinando, você vai gastar alguns R$ 500 e, de repente, às vezes, com 5.000 você resolve a dor de cabeça. E, de repente, esses 5.000 vai representar aquele contrato de 50.000 que você poderia ter dentro do seu negócio, mas você não está preparado, você não está pronto, você não tem a documentação, você não tem a representação visual, você não tem nada para levar. Olha, eu tô com a mesa aqui cheia, você que está aí, ó, tô com a mesa cheia, eu tenho até balinha. Sabe assim? Até balinha para adoçar a nossa relação, porque eu não fiz nada para você. Se eu não fiz nada para você, qual é a experiência que você vai ter comigo ouvindo coisas que eu já fiz para outros cantores, duplas e bandas? Então eu preciso proporcionar alguma coisa. Assim como esse projeto que você, né, está construindo dessa jornada de poder conectar, né, esse lado jurídico com as agências, isso é muito representativo porque você vai levar conhecimento. E conhecimento, olha, podem tomar tudo da nossa vida. Assim como eu já tive revés, assim como eu já tive recomeços, assim como eu já tive uma série de coisas, mas o conhecimento ninguém tira não, viu? O conhecimento é algo que vai somando, é como se fosse lá o escoteiro mirim, lembra que a gente vai colocando umas medalhinhas? Ah, você tem experiência? Isso, não, isso eu tenho experiência vivida, comprovada, não é conversinha não. Não é post-it que a gente viu aí no Instagram, foi lá, reagiu e deixou comentário, é experiência vivida. Então, que essa conexão possa trazer uma reflexão para esse profissionalismo, para essa necessidade de investir em conhecimento, de adquirir ferramentas boas, de adquirir
empresas nichadas que podem, de repente, sabe, talvez assim, aquela dor maior, aquela dor que a gente esconde, não tá nada não. E de repente fazer com que o negócio prospere, possa seguir adiante. Então, olha, eu estou muito disposto, eu acredito demais nisso. Acho que por isso, talvez que eu não deixo em paz, né, a minha vida, mesmo passado tanto tempo, né? Eu falo assim, existe com certeza alguma dor, existe algum cantor, dupla ou banda, que de repente está lá com o seu sonho, com a sua vontade, e eu já chego movimentando, viu? Eu falo assim, tá, mas e aí? Isso é um negócio? Você já registrou a empresa? Você já tem uma representação visual? Você já tem uma apresentação aqui para um contratante? Como que o dinheiro vai entrar? E o dinheiro vai sair de que forma? Quais são as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto como um todo? Né? Como que nós vamos acumular essas experiências com o contratante? Como que nós vamos expor isso num release? E como que nós vamos montar materiais, de repente, para poder, lá nas notícias do Google, né, começar a indexar aquilo que estão falando sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa, sobre a nossa agência. Então, olha, hoje, vou ser sincero para você, viu, meu querido? Só não sai de casa quem está realmente parado e está com a vida ganha. Porque as oportunidades hoje são incríveis, mas que a gente possa, com muito carinho, levar uma solução muito personalizada para cada tipo de dor que nos é apresentada. E sabe o que é, Diego? Nesse ponto também, é uma coisa que a gente costuma falar muito. O pessoal acha que para se destacar no mercado, para ganhar dinheiro, para atingir faturamento, precisa de um oceano azul. Ah, não tem ninguém fazendo isso, então eu vou fazer. E não é assim que funciona. Para quem faz bem feito, todo oceano é azul. Pensa bem, você tem lá um empresário, que esse empresário tá com medo, esse cara já tomou 2 burdoadas aí com agência ruim, e aí você vai, você apresenta seu trabalho para esse cara e fala, olha, nós somos diferentes, eu tenho aqui a solução. E aí o cara decide te dar um voto de confiança, sabe o que você faz? Fala, ó, agora o meu jurídico vai te enviar o contrato. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar com eles, eles fazem uma ligação, uma chamada com você e tira todas as dúvidas que vocês tiverem. O começo da relação já é diferente. Se você olha e você olha o mercado e fala, ah, isso aqui não tem mais o que fazer, o mercado está muito competitivo. Pelo contrário, é que você não é profissional. Você tem lá 4 colaboradores, 2 PJ que você trata como CLT, um estagiário que não tem contrato de estágio e outro que você não tem nenhum tipo de relação, e aí você quer que essa equipe entregue performance, você quer entregar qualidade. E então, o que que acontece? Para quem é profissional, todo oceano é azul. Isso eu vejo demais. Isso é um dos motivos que a gente escolheu esse mercado para se especializar e trabalhar, porque a gente percebe que esse mercado é muito carente de profissionais que tenham profissionalização. Hoje é o que você falou, é um curso de 40 horas, eu tô pronto. O cara não sabe o mínimo de gerir uma empresa. É a mesma coisa de você sair para jogar xadrez sem saber as regras do jogo. Leia a regra do jogo. Você não é obrigado a saber, você tem que focar no core do seu negócio. Mas você tem que ter alguém com você, do seu lado, segurando a sua mão que saiba. Eu acho que esse é o principal ponto que esse projeto que a gente está criando aqui vai cooperar com o mercado. De poder fazer com que essas pessoas entendam que são empresas, que são profissionais, mudar a cara desse mercado e aí com certeza nadar de braçada num lugar que tá todo mundo meio receoso. Ter essa visão, e sem contar porrada, e às vezes o que que acontece? Tem aquele cara que fala assim, eu sou diferente, porque eu já tô faturando 50 mil por mês e eu nunca tive problema, e eu tenho aqui 8 pessoas que são minha família. Cara, pensa comigo. Se num divórcio, a pessoa que dividiu a cama com você, dividiu a vida com você 25, 30 anos, tira até seu último fio de cabelo, se você deixar, quem dirá um colaborador? Ali existe uma relação, e essa relação, para o bem do colaborador e para o bem do empresário, tem que ser uma relação bem definida. Não vou aqui falar mal do trabalhador PJ, muito pelo contrário. A gente vê que nesse mercado acontece muito. Eu não sou aquele defensor ferrenho de CLT, mas eu sou defensor do PJ, de uma relação honesta. Não adianta você falar que o cara é PJ e cobrar para o cara estar na agência ou estar lá na sala do Discord às 8 da manhã e ficar lá até às 6 da tarde e ainda mandar coisa para o cara terminar depois desse horário. Isso não é PJ.
Então, nós trabalhamos nisso. Quando a gente foi falar, quando a gente foi pensar nesse produto, a gente pensou exatamente o que vocês pensaram, que é dor. Onde dói? Quais são os principais problemas das agências hoje? Porque hoje em dia, se a gente for olhar para uma ação trabalhista, eu não sei, né, para determinadas agências. A gente está falando de condenações na casa dos 100, 200 mil reais por mês. E aí você vai vendo o nível de falta de profissionalismo quando você vai fazer uma análise tributária. Ah, não, não emito nota, não. Ah, só quem pede. Não, isso, o cara não. Mas, meu Deus do céu. Não, eu tenho um MEI lá, mas eu só emito nota até 8 mil por mês, que é o que eu posso. Acima disso, eu sei que eu vou pagar imposto, então eu não emito. Legal, você não emite. E se a Receita Federal te pegar, ela não vai te fazer pagar o imposto em cima do excedente. Ela vai entender que isso é renda da pessoa física. E aí ela vai te descontar, vai te fazer pagar só 27,5% em cima disso. Fora multa, dor de cabeça. Então, eu acho que o grande link dessa conversa que a gente tem aqui, o que fica de lição para nós, é exatamente entender que profissionalismo evita problema. Que profissionalismo não só evita problema, mas que profissionalismo te dá diferencial de mercado. Aí é o que você falou, às vezes o cara não quer investir o mínimo na carreira musical ali, mas é que vai ser a diferença para ele estourar. Às vezes o cara tem um baita talento, às vezes o cara é bom no que tá fazendo, e aí o cara não vai chegar em lugar algum porque não tem a capacidade de investir no básico. Então eu acredito que é um mercado que eu sou apaixonado, eu brinco que o direito nunca foi minha paixão. Mas o marketing é um mercado que eu sou muito apaixonado. O direito a gente brigou muito, a gente foi e voltou algumas vezes. Eu fui para outros ramos, eu fui trabalhar com empresas, eu fui CEO de um grupo empresarial e lá eu conheci a política de compliance, que é o que a gente aplica aqui. E eu olhava e falava assim, mas meu Deus, todas as grandes empresas fazem isso. Então por que as empresas médias não fazem também? As grandes fazem, as grandes implementam compliance, quem já trabalhou em multinacional, em empresa muito grande sabe o que eu estou falando, para evitar custo, para evitar dor de cabeça futura. E aí eu acho que o grande tchan que a gente fez aqui foi adaptar isso para a realidade das agências. Dá para ter um negócio sólido, dá para ganhar muito dinheiro sem sair de casa, né? Como você falou, mas tem que fazer do jeito certo, tem que ser profissional. Então eu queria muito parabenizar você pelo trabalho que você faz, você é referência, os resultados falam por si só, mas poder te conhecer, poder trocar essa ideia contigo e principalmente entender que você tem essa visão tão ampla de mercado, de entender que o mercado precisa ser profissional, que você precisa ter o diferencial e que mais que isso, você tem que levar o negócio a sério, né? Então, queria mesmo te agradecer por esse momento, por esse bate-papo, queria também dizer que a gente é fã, vamos deixar em algum lugar aqui do vídeo o Instagram do Diego, o YouTube para seguir o site, que é muito O importante. site, não esquece dele. A gente vai deixar aqui todas as informações, mas é muito bacana ouvir de quem viveu, né? Porque, queira ou não, você viveu toda essa transformação. E aí saber que a gente está alinhado nessa questão de precisar profissionalizar é fantástico, é muito bacana mesmo. Eu estou muito feliz, quero que seja um projeto próspero, que possa levar verdade. Acho que é a essência dentro do negócio hoje. Tem muitas pessoas que ficam alimentando a vaidade. A vaidade não leva a gente no lugar adiante. Nós precisamos de verdade. Verdade dentro do nosso negócio, verdade dentro das soluções que nós vamos oferecer, verdade nas nossas relações. Isso daí vai nos fazer crescer, seguir adiante. Então, participar de hoje aqui envolveu muita verdade, muita seriedade e profissionalismo. Essa é a sementinha que a gente rega todo dia, porque com certeza vai dar bons frutos. Então, vida longa ao Juragência, a esse projeto, a tudo aquilo que envolve o seu negócio. E ó, se você aí de repente tem um cantor, uma dupla na família, precisa me ajudar aí, viu? Às vezes nem dentro de casa a gente tem aquele apoio, porque fala assim, isso aí é, né, deve ser hobby, deve ser passageiro, e de repente pode ser aí um futuro profissional, né, um astro, quem sabe aí, né, dentro da sua casa. Então, um grande abraço para você, vida longa para o projeto. E ó, eu sou o Diego Bicudo, me segue lá e não esquece do H, viu, meu filho?
É isso, Diego. Cara, mais uma vez, muito obrigado e vamos juntos. Pode ter certeza que foi um prazer esse bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar mais sobre isso. E saiba que a gente está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Você de casa, se precisar, se você tem aí uma agência e quer conversar, quer bater um papo, fala conosco. Vai estar aqui também as nossas redes sociais, o nosso site. Conversa com a gente, troca uma ideia, leva a sério o seu negócio. Eu acho que esse é o principal ponto. Se for para começar na área de agência, se for para ter um negócio digital e não levar a sério, não começa não. Dá dor de cabeça, né, Diego? Se não for profissional, dá dor de cabeça, né? Meu Deus, quero distância de dor de cabeça. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.